A filha do chefe me demitiu, após entrar no comando da empresa. Não precisamos de uma velha como você. Eu sorri e saí da empresa. No dia seguinte, o pai dela gritou com ela. Porque você a demitiu. Você não leu o contrato que tínhamos. Com ela. O contrato dizia que eu... Francamente, não precisamos de uma velha como você ocupando espaço. A frase pairou no ar estéril do escritório envidraçado, tão fria e cortante quanto a decoração minimalista que a nova chefe havia escolhido. Verônica, a filha do meu antigo chefe, me encarava com um ar de superioridade, os lábios finos, curvados em um sorriso desdenhoso. Ela esperava uma reação. Eu sabia. Talvez lágrimas, talvez uma súplica desesperada, ou uma explosão de raiva. Qualquer coisa que confirmasse sua decisão, que alimentasse seu ego recém-promovido. Ela não recebeu nada disso. Em vez disso, um sorriso tranquilo brotou em meu rosto. Um sorriso genuíno que pareceu desarmá-la completamente. A confusão passou por seus olhos como uma nuvem rápida. Entendido, eu disse, com a voz calma e firme. Levantei-me da cadeira, desconfortável, alisei a saia e peguei minha bolsa. Meu único pertence pessoal naquela sala, além das roupas do corpo, era um pequeno porta-retrato na minha antiga mesa. Uma foto minha com meu marido e filhos em um dia ensolarado na praia. Peguei-o com cuidado e o coloquei dentro da bolsa. Não olhei para trás. Caminhei em direção à porta com a mesma dignidade com que entrei naquela empresa há 25 anos. Cada passo no corredor polido era um eco de uma vida inteira, dedicada àquele lugar. Eu podia sentir os olhares curiosos dos funcionários mais jovens, as cabeças se erguendo por cima das baias. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas o silêncio tenso era palpável. Ao sair do prédio e ser atingida pelo sol da tarde, respirei fundo. Não havia amargura, não havia pânico. Havia apenas uma estranha sensação de paz, de um ciclo se fechando. Enquanto caminhava para o meu carro, as memórias começaram a fluir. Não como uma torrente, mas como um rio calmo e constante. Lembrei-me do dia em que conheci o Sr. Almeida. Ele não era o magnata que todos conheceriam mais tarde. Era apenas um homem com uma ideia brilhante e um brilho apaixonado nos olhos, trabalhando em uma sala alugada com móveis de segunda mão. Eu era uma jovem recém-formada, cheia de sonhos e com uma habilidade para transformar linhas de código em soluções práticas. Ele tinha a visão, eu tinha a capacidade de torná-la real. Ele era o rosto da empresa, o vendedor carismático que encantava investidores e clientes. Eu era o motor silencioso nos bastidores, a arquiteta dos sistemas, que se tornariam a base de todo o império que ele construiu. Nós éramos uma dupla. Passamos noites em claro, alimentados por café e pela certeza de que estávamos criando algo revolucionário. Ele me tratava como uma parceira, não como uma simples funcionária. Helena, ele costumava dizer, gesticulando com entusiasmo, em frente a um quadro branco cheio de rabiscos, você não está apenas programando, você está dando vida a isso. Sem você, tudo isso é só um monte de desenhos e palavras bonitas. Foi minha mente que criou o software principal, o produto que colocou a empresa no mapa. Eu o projetei do zero, cada algoritmo, cada interface. Era meu bebê. E à medida que a empresa crescia, eu crescia com ela. Liderei equipes, otimizei processos, transformei a pequena sala alugada em andares inteiros de um arranha-céu moderno. Eu era a memória viva daquele lugar. Sabia onde cada tijolo digital estava, porque eu mesma o havia colocado lá. A lembrança mais vívida, no entanto, era de uma tarde chuvosa, cerca de 10 anos atrás. O Sr. Almeida me chamou em sua sala. Ele parecia mais sério do que o normal. Sobre a mesa havia um documento grosso, encadernado em couro. Helena, nós precisamos conversar sobre o futuro, ele disse, olhando diretamente para mim. Eu não estou ficando mais jovem, e você sabe que meu sonho sempre foi que minha filha Verônica assumisse isso um dia. Mas ela é diferente. Ela tem a educação,
tem a ambição, mas não tem a nossa história. Ela não entende o suor e o coração que colocamos nisso. Ele fez uma pausa, empurrando o documento pela mesa em minha direção. Eu nunca poderia ter feito nada disso sem você. Você é tão dona deste legado quanto eu. E eu preciso garantir que seu valor aqui nunca seja esquecido, ou, pior, descartado. Abri o documento. Não era um contrato de trabalho comum. Era algo totalmente diferente, cheio de cláusulas que eu nunca tinha visto. Ele o chamava de a apólice de seguro do nosso legado. Ele me explicou cada ponto com paciência. Falava sobre minha contribuição intelectual, sobre como os principais produtos da empresa eram, em essência, frutos da minha criação. O contrato formalizava isso de uma maneira que me protegia, que garantia que, não importava quem estivesse no comando, minha importância seria inegável e meu futuro, seguro. Assine, Helena, ele pediu. Isso é para garantir que você sempre tenha o poder de proteger o que ajudou a construir. É para garantir que ninguém, nem mesmo minha própria filha, possa apagar sua história deste lugar. Eu assinei e guardei minha cópia daquele contrato como um tesouro. Não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento que ele representava. Era a prova física de uma parceria de uma vida inteira. Ao ligar o motor do carro, o sorriso voltou ao meu rosto. Verônica, com seu MBA do exterior e seus jargões corporativos, via o mundo em termos de otimização de recursos e sinergia de equipe. Ela não entendia de lealdade, de história, de legado. Ela me viu como um custo a ser cortado, uma peça antiga em sua máquina nova e reluzente, uma velha ocupando espaço. Mal sabia ela que, ao me empurrar para fora da porta, ela não estava apenas demitindo uma funcionária. Ela estava acionando a apólice de seguro. E o preço a pagar seria muito, muito mais alto do que ela jamais poderia imaginar. O caminho para casa foi surpreendentemente leve. Eu não liguei o rádio. Apenas dirigi em silêncio, observando a cidade passar pela janela, sentindo o peso de 25 anos se dissipar dos meus ombros. Era como se eu tivesse usado uma armadura por todo esse tempo sem perceber, e só, agora, ao tirá-la, sentia a liberdade nos músculos. Quando estacionei na garagem, meu marido, João, abriu a porta antes mesmo que eu pudesse pegar a chave. A expressão em seu rosto era de pura preocupação. Ele me conhecia melhor do que ninguém. Eu nunca chegava em casa tão cedo. Helena, o que aconteceu? Você está bem? Ele perguntou, segurando meus braços e me examinando. Eu sorri. O mesmo sorriso sereno que dei para Verônica. Eu estou ótima, meu amor. Na verdade, estou melhor do que nunca. A confusão dele era evidente. Mas o trabalho? Fui demitida, anunciei. E a palavra soou estranha, quase cômica. Antes que o pânico pudesse tomar conta dele, completei. A filha do Sr. Almeida assumiu. Ela disse que precisava de sangue novo. Aparentemente, eu sou velha demais. João me abraçou forte. Senti a tensão em seus ombros, a raiva protetora que ele sentia por mim. Aquela garota mimada. Depois de tudo que você fez por aquela empresa, por aquele homem... Shhh, está tudo bem. Eu o tranquilizei, afastando-me para olhá-lo nos olhos. Confie em mim. Está tudo mais do que bem. Na verdade, acho que isso merece uma comemoração. Temos aquele vinho especial que estávamos guardando? Naquela noite, nós não lamentamos. Nós celebramos. Celebramos o fim de uma era e o começo de algo novo e desconhecido. Meus filhos ligaram e, apesar da surpresa inicial, sentiram a minha calma e confiaram nela. Eu não dei muitos detalhes. Apenas disse que estava na hora de uma mudança e que tudo se resolveria da melhor maneira possível. Desliguei o celular para não receber ligações de colegas de trabalho apavorados ou curiosos. Eu queria uma noite, de paz. Uma noite para saborear o primeiro dia do resto da minha vida. Enquanto eu desfrutava da minha tranquilidade, imaginava a tempestade que, silenciosamente, se formava no escritório que eu acabara de deixar.
A falta de drama da minha parte deve ter sido um balde de água fria nos planos de Verônica. Ela queria uma cena, uma confirmação de seu poder. Uma funcionária antiga, chorando e implorando, validaria sua imagem de líder forte e decidida que faz o que precisa ser feito. Minha saída silenciosa e sorridente a deixou com um roteiro incompleto, um palco vazio. A irritação dela não seria pela minha ausência, mas pela minha atitude. Eu não lhe dei a satisfação de me ver quebrar. Uma antiga colega, a gerente de marketing, me mandou uma única mensagem de texto antes que eu desligasse o telefone. Ela fez uma reunião geral. Disse que você decidiu se aposentar para buscar novos horizontes. Ninguém acreditou. O clima aqui está péssimo. O que está acontecendo? Eu apenas sorri e guardei o celular. A tentativa de Verônica de controlar a narrativa era tão transparente quanto suas paredes de vidro. O primeiro sinal de que a máquina não funcionaria tão bem sem suas peças antigas veio mais rápido do que eu esperava. Meu substituto, temporário, um jovem ambicioso que Verônica havia contratado há alguns meses, era especialista em teoria, mas não em prática. No final da tarde, um dos servidores principais apresentou uma falha de sincronização de dados, um problema raro e complexo que acontecia de vez em quando. Era uma peculiaridade do sistema original que eu mesma havia construído. Eu sabia exatamente qual era o gatilho e como resolvê-lo em menos de 5 minutos com algumas linhas de comando. Meu celular, agora guardado, certamente estaria explodindo com ligações perdidas. O jovem gênio da tecnologia, cercado por sua equipe igualmente nova, provavelmente passou horas olhando para telas de erro, consultando manuais e tentando soluções que só pioravam a situação. Para eles, era um monstro digital desconhecido. Para mim, era apenas uma velha amiga com suas manias. Verônica, que se orgulhava de ser uma CEO que entendia de tecnologia, deve ter descido para a sala de servidores, impaciente, perguntando por que o problema ainda não havia sido resolvido. Ela deve ter visto o pânico nos olhos de sua equipe, de sangue novo, e sentido a primeira pontada de dúvida. A empresa que ela via como um simples conjunto de processos a serem otimizados era, na verdade, um organismo vivo e complexo, com uma memória e um coração que ela acabara de arrancar. Ela provavelmente terminou o dia frustrada, sentindo que sua grande demonstração de poder havia se transformado em uma dor de cabeça. O sorriso sereno de uma velha, demitida, a assombrava. Por que eu não lutei? Por que eu não chorei? A ausência da minha reação esperada era uma pergunta sem resposta, uma peça solta em sua equação perfeitamente calculada. Ela foi para casa naquela noite sentindo-se a vencedora, mas com o gosto amargo de uma vitória vazia, sem entender que a verdadeira batalha ainda nem havia começado. Ela havia vencido uma guerra que só existia em sua cabeça e, no processo, iniciou uma que ela não tinha a menor chance de ganhar. A manhã seguinte foi a primeira em 25 anos em que eu não acordei com o som do despertador programado. Para as 5 da manhã. Acordei com a luz do sol entrando suavemente pela janela do quarto. O silêncio era a única coisa na minha agenda. Preparei um café sem pressa, sentindo o aroma preencher a cozinha. Levei minha xícara para o jardim, onde me sentei e observei as flores, sentindo a brisa da manhã no rosto. Era uma paz que eu não sabia que precisava tão desesperadamente. Pela primeira vez, eu não estava pensando em otimização de sistemas ou prazos de projetos. Eu estava apenas vivendo. Essa tranquilidade foi interrompida pelo toque estridente do meu celular, que eu havia deixado na cozinha. Era um número que eu conhecia como a palma da minha mão. Era o número pessoal do Sr. Almeida. Meu coração deu um pequeno salto. Atendi. Helena? A voz dele estava ofegante, carregada de um pânico que eu raramente tinha ouvido. Sr. Almeida? O senhor está bem? Não, eu não estou bem. Helena, me desculpe. Eu acabei de saber. Meu genro me ligou. Ele soube por um amigo do conselho. O que ela fez? Eu não posso acreditar. Eu estou indo para a empresa agora. Ela não podia ter feito isso. Ela não podia. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali,
com o telefone na mão, olhando para o meu jardim. A tempestade havia chegado. Horas mais tarde, ele me ligou novamente. Desta vez, sua voz estava cansada, derrotada, mas lúcida. E ele me contou, em detalhes dolorosos, tudo o que aconteceu quando ele invadiu o santuário de vidro e aço de sua filha. Segundo ele, Verônica estava em uma teleconferência com investidores, falando com sua confiança artificial sobre reestruturação estratégica e capital humano dinâmico. A porta de seu escritório se abriu com um estrondo. O Sr. Almeida entrou, o rosto pálido, a respiração pesada de quem correu. Ele não parecia um fundador aposentado, mas um homem que viu sua casa em chamas. Pai, o que significa isso? Estou em uma reunião, ela disse, a irritação clara em sua voz, fazendo um gesto para que as pessoas na tela esperassem. Ele ignorou completamente a conferência. Caminhou até a mesa dela e jogou uma pasta de couro gasta sobre a superfície de vidro, produzindo um som seco e alto. Era a cópia dele do nosso contrato. O que você fez? Ele gritou, a voz falhando com uma mistura de raiva e desespero. Verônica, surpresa pela fúria dele, tentou manter a compostura. Do que você está falando? Eu estou fazendo o meu trabalho. Estou modernizando a empresa, algo que você deveria ter feito anos atrás. Comecei cortando os custos desnecessários, os funcionários que não agregavam mais valor. Que não agregavam valor, ele repetiu, a voz subindo uma oitava. Helena não agregava valor? Você tem alguma ideia do que ela representa para esta empresa? Não, claro que não. Você só vê números e planilhas. Você não leu o contrato que tínhamos com ela, não é? Confusa, ela pegou a pasta. Que contrato? O contrato de funcionária? Eu li o suficiente para saber que podia demiti-la. O Sr. Almeida riu, um som seco e sem humor. Contrato de funcionária? Verônica, a Helena nunca foi uma simples funcionária. Abra e leia. Leia a cláusula 12, subseção B. Ele me contou que ela abriu o documento com uma arrogância hesitante. Seus olhos passaram pelas páginas de jargão legal até encontrar a seção que ele indicou. Ele viu o momento exato em que ela entendeu. A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida de choque. Seus olhos se arregalaram, relendo a mesma frase várias vezes, como se as palavras pudessem mudar se ela olhasse com mais força. O contrato era claro como cristal. Por ser a arquiteta intelectual dos 3 principais produtos da empresa, a galinha, dos ovos de ouro da companhia, eu detinha a posse de 40% de toda a propriedade intelectual associada a eles. Era uma parceria, não um emprego. E a cláusula 12B era o que ele chamava de pílula de veneno. Ela estipulava que, em caso de rompimento unilateral do contrato sem justa causa comprovada judicialmente, como uma demissão por me achar velha, a empresa era obrigada a comprar minha participação de 40% imediatamente. E a parte que fez o queixo de Verônica cair foi o cálculo do valor. Não seria baseado no valor de mercado atual, seria calculado com base na média de lucro dos últimos 5 anos, com um multiplicador de 5 vezes. Era uma cifra astronômica, desenhada especificamente para tornar a minha remoção forçada tão financeiramente dolorosa que nenhum conselho ou CEO em sã consciência jamais a aprovaria. Isso não pode ser real. Ela gaguejou, olhando do papel para o pai. Oh, é real, Verônica. E você acabou de ativá-la, ele disse, a voz agora baixa e cortante. Você, com sua arrogância e sua pressa de se livrar do passado, acabou de assinar uma ordem de pagamento que vai drenar cada centavo das nossas reservas. Vai nos levar à beira da falência. Nós não temos esse dinheiro. Nenhum banco vai nos emprestar essa quantia para cobrir um erro estúpido como este. Ela ficou em silêncio, o contrato tremendo em suas mãos. Aquele sorriso sereno que eu lhe dei no dia anterior, que tanto a intrigou e irritou, de repente fazia todo o sentido. Não era um sorriso de fraqueza ou resignação. Era o sorriso de quem sabia que segurava todas as cartas.
O Sr. Almeida me disse que a deixou ali, paralisada no meio de sua sala de vidro, a teleconferência esquecida, o futuro brilhante que ela havia planejado se desfazendo em pó diante de seus olhos. Ele simplesmente se virou e saiu, sem dizer mais nada. A jovem e moderna CEO, que queria construir seu próprio legado, havia acabado de destruir o de seu pai com um único ato de desprezo. O impacto da cláusula ativada não foi uma onda, foi um tsunami. No mundo corporativo, onde a estabilidade e a previsibilidade são tudo, a notícia de uma dívida multibilionária repentina e inesperada causou um pânico cataclísmico. Meus advogados, agindo com uma eficiência fria, enviaram a notificação, formal para o Conselho Administrativo. A partir daquele momento, um relógio começou a contar. O Conselho, que havia aplaudido a visão arrojada de Verônica uma semana antes, agora a olhava com uma mistura de terror e acusação. Os bancos, informados da súbita e massiva obrigação financeira, congelaram imediatamente todas as linhas de crédito da empresa. A máquina parou. O plano de modernização de Verônica se transformou, da noite para o dia, em um plano de sobrevivência desesperado. E o primeiro item da agenda dela era me encontrar. As ligações começaram a chegar. Primeiro de seus assistentes, depois de seus advogados, e finalmente dela mesma. No início, as ofertas eram quase insultuosas em sua arrogância. Helena, acho que houve um mal-entendido, ela disse na primeira ligação, a voz tensa tentando soar magnânima. Pensei melhor. Gostaríamos de lhe oferecer seu antigo cargo, de volta, com um aumento substancial. Podemos esquecer que tudo isso aconteceu. Eu a ouvi pacientemente antes de responder com calma. Não houve mal-entendido, Verônica. E eu não estou interessada. Obrigada. Alguns dias depois, a oferta mudou. Uma posição no Conselho Administrativo. Você teria poder de decisão, Helena. Ajudaria a guiar o futuro da empresa. O que me diz? Minha resposta continua. A mesma, eu disse, e podia quase sentir sua frustração do outro lado da linha. A última tentativa foi a mais patética. Ela apareceu na minha casa sem avisar. Quando abri a porta, vi uma mulher completamente diferente da CEO fria e calculista que me demitiu. Ela parecia exausta, os olhos fundos, a postura curvada pelo peso do desastre que criou. Ela não tentou bancar a poderosa. Ela suplicou. Por favor, Helena, ela disse, a voz embargada. Nomeie seu preço, qualquer acordo. Podemos renegociar os termos. Podemos fazer um plano de pagamento. Qualquer coisa. Mas essa cláusula, ela vai destruir tudo. O trabalho da vida do meu pai. Olhei para ela, a jovem que me chamou de velha, e me descartou como um móvel antigo. Não senti ódio. Senti uma pena distante. Ela era como uma criança que brincou com fogo e não entendia por que a casa estava queimando. O trabalho da vida do seu pai foi o que eu ajudei a construir e a proteger. Respondi. Minha voz suave, mas inabalável. E o contrato que ele fez comigo era parte dessa proteção. Ele sabia que o maior risco para o seu legado não era a concorrência, mas a arrogância. Eu não vou renegociar, Verônica. O contrato será cumprido como está escrito. Agora, se me dá licença, eu tenho um jardim para cuidar. Fechei a porta gentilmente, deixando-a sozinha na minha varanda com a realidade de suas ações. A partir daquele dia, ela não tentou mais me contatar. Ela começou a vender. Foi uma carnificina corporativa. Para levantar a quantia absurda que me deviam, Verônica foi forçada a desmontar o império peça por peça. Começou com as divisões mais novas, as que ela mesma havia adquirido em sua curta gestão. Não foi suficiente. Depois vieram os ativos imobiliários, os prédios de escritórios. Ainda não era suficiente. Por fim, com o coração doendo, o Sr. Almeida teve que intervir e orquestrar a venda humilhante de partes do negócio principal, os mesmos softwares que eu havia criado, para concorrentes que salivavam pela oportunidade. A empresa encolheu, perdeu relevância e se tornou uma sombra de seu antigo eu.
Eu não fiquei sentada assistindo à queda. Com o primeiro pagamento substancial que recebi, fiz o que sempre sonhei em fazer. Abri minha própria empresa de consultoria em tecnologia. Não precisei de marketing. Meu nome e minha história eram o meu melhor anúncio. Em poucos meses, eu me tornei a especialista mais procurada do mercado. Empresas que antes eram minhas concorrentes, agora me pagavam fortunas para que eu desenvolvesse para elas soluções ainda mais inovadoras. Contratei os melhores talentos, incluindo alguns engenheiros brilhantes que fugiram da antiga empresa, sob a gestão caótica de Verônica. Minha nova sala não era de vidro, mas tinha uma vista linda para um parque. Meu time não era de sangue novo. Era de mentes brilhantes, de todas as idades. Nós criávamos, inovávamos e prosperávamos. O desfecho não foi barulhento. Não houve festa ou celebração da minha parte. Minha satisfação não veio de ver a empresa dela murchar, mas de ver a minha florescer. Veio de provar, para mim mesma e para o mundo, que o valor de uma pessoa não está em sua data de nascimento, mas na sabedoria que ela carrega, na experiência que ela acumulou e no legado que ela constrói. A jovem que me chamou de velha e me mandou embora para ocupar menos espaço, acabou destruindo o próprio império. Ela aprendeu, da maneira mais dura e cara possível, uma lição inesquecível sobre arrogância e respeito. E eu apenas sorri e construí algo novo, e foi muito melhor.